Estamos chegando com o Cara a Cara com BG especial de Natal. E o entrevistado é muito especial. É o responsável, literalmente, por eu estar aqui, fazendo o programa e estar aqui nessa vida. O meu entrevistado hoje eu tenho orgulho de dizer que é o meu pai, de fato e de direito, Assis Oliveira. Satisfação recebê-lo aqui. É um prazer, Bruno, já que a gente às vezes tem dificuldade até de se encontrar por conta da correria diária sua, mas é uma honra para mim estar aqui para contar um pouco da nossa história. Pois e é. A minha história não deixa de ser a sua também. Vamos narrar um pouco dessa história sua, iniciada lá em Patu. Como é que foi a infância, Assis? Como foi ali o crescimento com os irmãos, com muita dificuldade? A minha infância foi como a infância de todos os jovens de classe média, de classe pobre, né? No interior nós tivemos dificuldade na minha casa, dificuldade com família, né? Com a separação do meu pai com minha mãe, e nós tivemos alguma dificuldade de sobrevivência. E no decorrer do tempo, Deus foi ajudando até mostrar um caminho, esse caminho de Natal, que foi um caminho seguido por todos os nossos irmãos, né? Você trabalhou com seu pai, trabalhou com carne no açougue, não é isso? Foi, a gente tinha uma multifunções, né? A gente trabalhava ajudando o pai, porque era uma necessidade, família pobre, o pai não podia abrir mão dessa ajuda, a gente ajudava ele na matança do gado, ajudava ele na roça, e não foi, um ano ele tirava um dos dois, que era eu e meu irmão, para estudar, né? Aí um ano ficava um estudando, o outro trabalhando, no outro ano o outro já ia estudar, o outro trabalhava, e assim foi nossa infância em Patu, até Deus dar a maneira da gente sair de lá. E como foi a maneira de sair de Patu e vir para a capital? Primeiro foi uma irmã, né? Minha irmã Raimunda, ela casou com um representante de medicamento e veio embora para Natal, e surgiu a oportunidade dela trazer os irmãos para Natal. Aí primeiro veio meu irmão mais velho, Oliveira, logo depois veio eu, e assim fizemos essa vinda para Natal. Você veio morar em Natal, foi morar com sua irmã de favor, e entrou logo no ramo farmacêutico? Foi. Primeiro eu dividi minha morada entre minha irmã e a casa do estudante. E pelas mãos de João Patriota, eu consegui uma vaga de balconista na farmácia Confiança. Já em 64. No outro dia, quando eu cheguei aqui, eu já estava empregado na farmácia Confiança. Que era na João Pessoa 264, onde hoje é a loja da Riachuelo. Né? Que era do seu Manel. Seu Manel, sócio de João Patriota e de Antônio Lima, que era irmão de Manel Bulhões. Então, você foi ser balconista? Fui ser balconista da farmácia Confiança até outubro de 64. Quando chegou em Natal, você assustou com uma cidade grande? Muito, muito. O primeiro impacto foi quando eu cheguei no Alecrim, no Quitandinha, né? Aquele monte de carro, monte de luz acesa, né? A gente já fica surpreendido. Meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas aí já fui acolhido pelo meu irmão, mais velho, que estava me esperando, e fui direto para a casa da minha irmã. Porque o ônibus parava no Alecrim? Parava no Alecrim, no Quitandinha, naquela mesma pracinha onde é hoje, a mesma praça do Quitandinha, parava os ônibus que vinham do interior. Aí você foi ser o balconista da farmácia de seu Manel e entrou de fato no ramo de representante de medicamento quando? Foi, aí começa a minha história de representante, né? Porque naquela época, BG, você não era um propagandista, você era um viajante, era um vendedor e era um cobrador. Aí surgiu uma vaga no... Quer dizer, você visitava o médico, você vendia o na médico farmácia, e ainda ia cobrar para receber o medicamento. Cobrar. Surgiu uma vaga de vendedor numa distribuidora que era desse meu cunhado, e eu fiquei de 64, no final de 64 até 70, onde eu encontrei meu grande emprego na indústria farmacêutica, no laboratório, numa multinacional, quando eu passei 32 anos trabalhando nessa empresa. E aí onde é que entra a Dona Zilma na sua vida? A Dona Zilma entrou por volta de 67, 68, né? Eu ainda matuto no interior, conheci minha atual esposa lá na Avenida 10, onde eu tinha um tio que morava lá, eu frequentava a casa desse meu tio, que era o pai de Leide Câmara, que foi entrevistado aqui por você, e lá eu conheci ela, na Avenida 10, fizemos amizade, começamos a namorar, casamos em 69 e já vamos aí para 50 anos de casado no próximo ano. E você começa a ser representante
Ela foi ser professora. Foi ser professora e dona de casa, né? Porque na hora que você começa a ser viajante, você passa a ser mais viajante e vendedor do que um chefe de família. É aí onde entra a importância do casamento, de um bom matrimônio, porque a mulher passa a ser a dona e o dono da casa, porque a gente passa muito tempo fora de casa. Pra você ter uma ideia, BG, quando o Flávio, que é o mais velho, nasceu, eu vim vê-lo com 9 dias de nascido, né? Isso aí tem notícia, porque não tinha telefone, não tinha... Tinha notícia assim. Viajava na segunda e só chegava na sexta. Chegar, quando vinha, né? Normalmente eu vinha cada 15 dias em casa, né? Eu saía na segunda, chegava na outra sexta. Era uma dificuldade enorme. Pelo interior do estado? Interior do estado do Rio O Grande carro do já era Norte. próprio? Não, aí eu comecei a trabalhar logo no início, quando eu trabalhava ainda com distribuidor, a gente trabalhava como carona, né? A gente pegava a carona naquela época e dizia que era bigu. Vou pegar um bigu com João Patriota, com Antônio Lima. A gente fazia essa viagem junto com eles, visitava os mesmos médicos, as mesmas farmácias e ajudava na despesa do carro, da gasolina, né? Que era para ficar melhor para o dono do veículo. Logo depois, quando eu entrei numa multinacional, no laboratório grande, eu fui receber um carro e passei a trabalhar no carro do laboratório. Mas aí era pelo mundo. Aí é pelo Só mundo, Rio Grande do Norte ou mundo. em outros A estados? gente trabalhava uma média de 136 cidades, dividida no Brejo da Paraíba e todo o interior do Rio Grande do Norte. Isso quando você terminava o ciclo de trabalho, você tinha rodado 5, 6 mil quilômetros todo mês. Isso em estrada totalmente de barro, não tinha estrada de asfalto naquela época. Passou muito aperreio? Passei muito aperreio, porque você não tinha o aperreio de hoje, né? Você quebrava na estrada, sabia que você ia aparecer uma pessoa para lhe ajudar, para rebocar, para levar você. Você não tinha essa perspectiva de ser assaltado. Você sabia que ia demorar, mas que alguém ia lhe ajudar. E você ia sair daquela situação. E assim foi durante 40 anos aproximadamente, eu desenvolvi essa atividade de propagandista, que antes era viajante, propagandista, vendedor e cobrador, que hoje é apenas de propagandista médico, né? Hoje o propagandista não se preocupa mais com essa parte de venda. Foi nessa época que você fez um imenso relacionamento em todo o município, todo o interior. Você chegava a conhecer o dono da farmácia e o médico, Com não é isso? certeza, os atendentes, né? Pessoal de hotel, de restaurante, né? A gente já tinha feito um relacionamento muito bom, né? Porque era viagem periódica e obrigatória você viajar a cada 30 dias, né? Muitas vezes, BG, você vendia um cliente por conta da dificuldade estratégica de entrega desse remédio, você passava no outro mês, né? A mercadoria não tinha nem chegado ainda. Do pedido lá. Do pedido anterior. Quer dizer, era essa dificuldade. Que Quais eram os medicamentos conhecidos naquela época, dos anos 70? No meu laboratório, nesse laboratório que eu entrei, tinha o carro-chefe, que era hipoglós, que ainda é hoje hipoglós, né? Tinha uma linha dermatológica muito grande, né? Uma linha antucígena muito grande. E já no finalzinho, que eu já deixei o laboratório já com lançamento de produtos consagrados hoje, como é o Viagra, como é o Celebra, né? Que já era do laboratório que eu deixei já lançando esses 2 produtos. Tem muitas histórias engraçadas, né? Heriberto se conta muito, os representantes eram muito gaiatos, né? Se encontravam sempre nas hospedarias. Tem. O maior fruto dessas brincadeiras de vendedores comerciais é o Davi Cunha, o Espanta Jesus. Davi saiu com o seu senso do humor da calçada dos hotéis e das mesas de restaurante do interior. Ele era vendedor, colega da gente, trabalhava com a gente no interior e ele começou a aparecer contando piada. Em calçada de hotel, em mesa de restaurante, em bar. E Não assim tinha surgiu. telefone. Não tinha telefone. Você vivia no interior, não viu nenhum dos 4 filhos nascer. Como é que tinha conhecimento? Pois é. A gente... Como é que vai lá? Você dá notícia, rapaz, seu menino nasceu assim. Eu estava em Caicó, quando um colega chegou e disse, rapaz, Flávio nasceu, que era Flávio, né? Flávio nasceu em 71 e eu vim vê-lo 10 dias depois, 9 dias depois. A gente não tinha... Nenhum dos 4 você viu? Nenhum dos 4. Parecia que era combinado. Quando eu saía, ele nascia. Sempre era um irmão. Mas eu tinha muita gente boa nos auxiliando, na própria família. Meu irmão foi muito importante, né? Nessas minhas ausências, minhas cunhadas, minhas irmãs. E assim a gente sobreviveu. Sobreviveu e
quando eu faço uma retrospectiva da nossa vida, da minha, da sua, eu vejo a presença de Deus no meio da nossa família. Porque não tem como não acreditar nisso, porque foram muitas dificuldades. Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. E deu tudo certo. Deu tudo certo, deu tudo certo. Tudo certo, BG. Muita luta, né? Muita luta, muita luta. E quando é que entra o ABC? Quando é que entra a Genipabu? De ter a ideia de comprar uma casa lá atrás, uma praia? Pô, Genipabu entrou também pelo legado, pelo exemplo do meu irmão mais velho, né? Primeiro foi ele quem Desbravou. Quem desbravou Genipabu. 74, 73? Foi 73 eu cheguei, né? Ele já estava, né? Depois eu cheguei em 73, construí em 75, vieram as 3 irmãs que fizeram casa também lá, e assim a gente passou uma boa jornada em Genipabu. O momento mais difícil foi quando o seu pai, a esposa abandonou ele e deixou vocês tudo com... Foi, porque você imagina uma cidade do interior, há 58 anos atrás, uma família se separar. Uma mulher abandonar a casa e deixar um pai de família com 6 filhos. O mais velho, 10 anos. O mais novo, 90 dias. Você imagine a dificuldade que existiu nessa época para meu pai recompor essa família, né? Mas, como eu disse a você, a nossa exigência, a nossa existência, a nossa condição hoje boa de sobrevivência, só tem uma justificativa, Bruno. É a presença de Deus na vida da gente. Vamos falar do medicamento, Assis. Existe uma discussão que quem entende de medicamento mesmo é o representante, não é o médico. Exato. Você concorda ou discorda? Quando o representante entra na indústria, na empresa, ele é preparado para fazer divulgação. E para eu divulgar um remédio para o médico, eu tenho que saber tudo daquele medicamento e tudo sobre o concorrente. Porque se você é um médico e tem uma convicção que esse produto é bom, eu tenho que convencer você como médico que o meu é melhor, que o meu apresenta as características superiores àquelas que ele tem naquele produto que ele usa. Por isso que o médico, é muito importante a presença do propagandista no consultório do médico, porque o médico ele se prepara muito na área de doenças. A maioria das informações que ele tem sobre medicamento é passado pelo representante. Por isso é que é muito importante, o representante é um profissional muito bem preparado, porque ele sabe realmente o que é que ele vai levar para o médico. Ele não pode deixar de levar informações exatas, porque o médico vai usar o remédio para salvar vidas. Você, com quase 30 anos já no ramo farmacêutico, mais de 30 anos, você resolve entrar na política, né? O que levou você a ser candidato a vereador em 96, sem estrutura, sem dinheiro, sem organização na campanha, sem cabo eleitoral, sem nada? 2 motivos. A força de uma categoria e a união de uma família. O que é a força da categoria? A categoria de representantes tem um sindicato, tinha naquela época que era muito forte, era um exemplo para o Brasil inteiro de unidade, de trabalho. E esse sindicato, ele foi fundamental para estruturar essa minha campanha de 96. Como também foi importante na de 2000 até na de 2004. Por isso é que, quando eu consegui reunir e unir a categoria, quando eu digo a categoria, aí entra médico, entra atendentes de consultório, entra os balconistas de farmácia, devido ao meu conhecimento e o meu relacionamento, eu consegui viabilizar essas campanhas, inclusive, como você sabe, sem nem muitos custos financeiros, que nunca nós tivemos esse recurso financeiro para a campanha. Você assumiu por 4 vezes um mandato na Câmara Municipal de Natal. Sempre teve votações expressivas, inclusive acima de muitos que ganhavam, né? Mas nunca foi, de fato, vereador eleito na titularidade, direto. Você acha que era um aviso e que realmente a política não pertence a você? Eu acredito que sim, porque na campanha de 96 eu já perdi por 126 votos. Na de 2000 eu dobrei minha votação, perdi por 159. A 2004 foi um absurdo, que eu tive 5.400 votos, nós perdemos
na contagem de sobra de votos por 60 votos. Inclusive, essa eu já estava comemorando. No finalzinho da apuração foi que eu perdi a vaga. Mas quando eu senti, Bruno, que eu estava tendo menos votos do que a eleição anterior, eu vi que não era mais o momento de eu disputar a eleição. Outra coisa muito importante que eu tenho dificuldade com a política é que eu não conseguia passar para as pessoas que o político pode ser um homem de testemunho, um homem decente. Eu tinha dificuldade, como todo político decente tem, de dificuldade de dizer que nem todo político é igual ao outro, né? E como eu sou uma pessoa que sinceramente, eu sempre procurei caminhar por essa trilha da correção e de família e de testemunho cristão, eu tenho dificuldade de ser político, por isso que eu abandonei realmente a política e torço para que surja um político realmente de testemunho. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar um intervalo e daqui a pouco a gente volta falando mais da família e da vida de Assis Oliveira. Estamos de volta com o Cara a Cara desta semana, o Cara a Cara especial de Natal. Eu estou entrevistando Assis Oliveira, que eu tenho a felicidade de ser meu pai. Uma forma de a gente passar esse Natal lembrando cada vez mais da importância e da necessidade de ter uma família unida e coesa. Assis, tem muitos fatos engraçados, né? Um deles é que quando você veio de Patu para cá em 64, quando você chegou aqui, estava tendo a Revolução. Outro é que você comia creme crack com bolacha. Como é que foi? Como foi o caso da Revolução e como foi creme crack com garfo? Eu cheguei aqui em Natal no dia 2 de março de 64. E no dia 31, explodiu a Revolução, né? Eu dormia na casa do estudante nessa época, né? E quando eu saía cedo para a Farmácia Confiança, e quando eu subia ali para a Praça André de Albuquerque, cheguei perto do quartel-general que funcionava ali, perto da catedral, estava tomado por tanque de guerra, soldado camuflado, era aquela coisa absurda. E eu fiquei assim, apreensivo e sem saber o que era aquilo, eu nunca tinha visto tanto soldado na minha vida. Aí tinha um camarada assim, que o cara notou que eu era matuto, né? Chegou, eu disse, o que é isso? Ele disse, é a Revolução. Eu digo, o que é isso? Eles estão prendendo o pessoal do interior, que está aqui na capital. Eu não contei conversa, desci para cada estudante, não saí mais durante esse dia. Joaquim, que era o gerente da farmácia, voltou lá para saber o que aconteceu, eu estava lá com medo da Revolução. Quer dizer, tudo isso faz parte da vida de um matuto que vem do interior sem saber das coisas, né? E aí, mas tudo isso serviu de exemplo para a gente. Aí que o matuto queria ser chique e comia creme crack com garfo? Exato, foi um aniversário que, na casa de um amigo, né? Um grande empresário hoje, chegou lá, quando eu botaram o pratinho com aquela pontinha de doce de goiaba, com 2 creme crack e com garfo e faca, que era para eu comer o doce. Eu pensei que era para eu comer a bolacha, né? Quando eu espetei, foi pedaço de bolacha para todo canto. Aí mandaram acalmar a fera. Eu digo, rapaz, acalma aí essa fera. E são passagens que aconteceu comigo e com todos aqueles que vêm do interior. É a vida. Você é representante de medicamento, né? Ganhando pouco, a sua esposa professora, como foi ter 4 filhos? Foi projetado isso? Foi programado? Foi não. Ou foi acontecendo? Foi acontecendo, porque naquela época não tinha essa coisa de programar, né? Ou era ou não era, né? E coincidentemente veio o primeiro, o segundo depois de 3 anos, o terceiro depois de 3 anos e o quarto, que não estava programado de jeito nenhum, veio também depois de 3 anos. E foi uma dificuldade grande, mas eu, graças a Deus, eu posicionei esses meninos de uma maneira tal que eles pensassem na vida como eu sempre pensei. Aquilo que não é meu é de alguém. E papai disse, no dia que eu peguei o ônibus, eu disse, eu vou lhe dizer uma coisa, você vai para Natal, você vai se dar bem, agora eu vou lhe dizer uma coisa, o que não é certo é errado. Isso eu aprendi. E você é testemunha que eu sempre, nunca abri mão dessa coisa do direito. Eu sei que nem todo mundo é santo. O salesiano, consegui colocar os 4 no salesiano, nunca pude pagar os 4, mas pagava 3, exatamente por conta da credibilidade que a gente tinha, né? E vocês fizeram história no salesiano e estamos passando, BG, chegando aí aos 73 já no próximo ano. É melhor ser pai ou ser avô? É melhor ser avô. A responsabilidade porque é menor. pai, principalmente no meu caso, que eu sou pai de 4, né? E avô de 9, né? E na hora que eu sou avô de 9,
eu passo a ser pai de 13, porque o bem do avô é um bem dobrado, né? Você junta no neto o bem do filho e do neto, né? Por isso que eu sou feliz pelos filhos, pelas noras, pelo meu matrimônio e sou feliz pelos meus netos. Você cada vez mais foi virando um cristão praticante, né? Isso foi ao longo do tempo, foi uma coisa natural, de hoje ter uma participação muito efetiva dentro da igreja? Eu acredito essa minha assiduidade na igreja hoje, esse meu testemunho de cristão, a perseverança de Dona Zilma, minha esposa, né? Porque eu, por mim mesmo, eu era igual a Bruna, a Flávia, a Gian, a Rodrigo. Poucas vezes eu ia à igreja, mas por conta da perseverança dela, eu fui atraído para dentro da igreja, né? E hoje nós temos um verdadeiro testemunho de cristão. Temos nossa atividade dentro da igreja, né? Servindo a uma comunidade, a comunidade da Renovação Carismática, comunidade católica de Casar Vida Nova, e lá estamos, né? Acompanhando as atividades e dando, graças a Deus, esse testemunho para a sociedade. Nesses 73 anos, qual a avaliação que você faz? Assim? Representante, primeiro o Patu, depois representante, depois a política, aposentado, depois trabalhando no turismo. Qual a avaliação que você faz de tudo? Tudo hoje eu trago um legado muito grande de tudo isso, né? Porque entrei e saí da melhor maneira possível, né? Entrei como representante, foram 40 No ramo anos. de representante, quem eram as suas referências? Minha referência era João Patriota, Ordinario Patriota, que com todo orgulho de que foi um pai, não um pai de sangue, mas um pai, aquele pai que diz assim, pega você pelo braço e diz assim, não, você vai fazer isso, faça isso que dá certo. João Patriota fez isso com o meu irmão, fez isso comigo e fez com muitos representantes que começaram chegando aqui do interior. Eu tive como referência também um Antônio Severino de Lima, um Dilermano Machado, um Bonérgio Trigueiro. Eram pessoas que a gente tinha que ter como espelho, porque era gente bem sucedida dentro da categoria, né? E assim a gente passou, fui conselheiro do ABC durante muitos anos, sou conselheiro nato do Jiqui, fui da maçonaria, frequentei a maçonaria, e assim, todos esses espaços, eu entrei e saí, e deixei portas e corações e muitos amigos nesses locais que eu passei. Na política, quem foram as referências? Tiveram referências? Pessoas que você se espelhou? Eu fui dinartista. Eu nasci e me criei dinartista. Na hora que eu fui dinartista, foi que eu vi depois de dinarte. Eu vi Zé Agripino, eu vi Rosalba, porque era o pessoal que vieram depois de dinarte. Mas não, em espelho não teve nenhum, assim que eu me espelhei, não. A gente... Mas essa questão da política, teve participação de depois você ter o desejo de entrar? Por exemplo, quando a gente era criança, a gente ia para todas aquelas carreatas de carro, passava horas e horas em cima do carro, acompanhando todo mundo. Nunca passou por minha cabeça ser político. Vocês mesmo são testemunhas. Quando eu cheguei em casa com essa notícia que ia ser candidato, foi um Deus nos acuda. Eu não conte comigo, não conte comigo, não conte comigo. E a gente foi ali, conseguimos viabilizar. E eu acredito que eu saí bem da política. Saí bem, deixei muitos amigos na Câmara, né? Deixei muitos amigos na administração, tanto na administração municipal como estadual. E assim a gente passou. O Bosque dos Namorados, o Parque das Dunas, tem uma participação na sua vida também importante. Você está ali há quantos anos? É meu lazer. Eu fui para o bosque, não tinha nem cerca. Era o Bosque dos Namorados mesmo. Amanhecia o dia, 5 horas, era o mundo de carro ali dentro estacionado, o pessoal namorando. Lá dentro? Lá dentro. Não tinha cerca, não era cercado. Pra você ter uma ideia, o tempo que eu estou ali, né? É meu lazer, é minha paixão, o Bosque dos Namorados. Eu me sinto bem lá. Eu vou no bosque com chuva, sem chuva, mas eu vou no bosque de segunda a sábado, né? E lá eu tenho realizado meus exercícios físicos e tenho feito o meu lazer
e estou vendo meus amigos diariamente. Seus amigos dizem que você não faz exercício, o exercício você faz é na boca, conversa demais. Também, né? Porque você ir para o bosque só para caminhar não tem graça. Você tem que ir, caminhar e conversar para você saber as novidades. A Ribeira teve uma participação também importante na sua vida? Teve, até porque, BG, quando eu comecei a trabalhar, meu escritório era na Ribeira, na Tavares de Lira 45, pertinho da livraria de São João Rodrigues. E lá você já tinha um Dilermano Machado, tinha o Boné Trigueiro, tinha os Cabrais Fagundo, Garibaldo, Zé Cabral, Antônio Cabral, todo esse pessoal. O mundo comercial de Natal girava naquela época na Ribeira, naquele miolinho ali da Tavares. E todas as amizades que você fez na Ribeira foram lá mesmo? Foram lá mesmo, de lá mesmo. De Vandique? Vandique, o seu Almeri lá da Maripesca, aquele pessoal, tudo eu conheci nessa época que eu fui trabalhar ali, menino ainda. Remei no esporte com 17, 18 anos. Fui atleta do Esporte Clube de Remo, né? Como explicar? Você nunca teve lado boêmio, não bebe, nunca... A princípio nunca foi da noite e os filhos todos gostam muito da noite. Eu, particularmente. É coisa da vida, né? Eu acho que é influência, né? É influência. Mas eu não tenho nenhuma restrição, eu nunca bebi, nunca gostei de beber, eu vivi sempre em ambiente que atraía bebida, mas eu nunca bebi e foi assim a vida, Bruno. Assis, para a gente finalizar, eu queria que você fizesse uma reflexão e passasse uma mensagem aí de Natal para quem está nos assistindo. Pronto, eu vou aproveitar para desejar a todos um Feliz Natal, que nosso país encontre o caminho, que nosso país procure diminuir a desigualdade social, que as pessoas se entendam melhor, que não sintam raiva, né, um dos outros, e que procure Deus para colocar no seu coração. E com Deus no coração, a gente remove montanha, como diz. E que 2019 seja realmente um ano com muito sucesso, muita paz, muita saúde para todos. Esse Assis que todo mundo só elogia, não existe unanimidade, né? Não existe. Mas qual é o segredo? Né? A pessoa que não tem, nesses 44 anos de vida que eu tenho, nunca ninguém chegou para mim para fazer uma crítica ao meu pai. É a natureza, é o equilíbrio, a maturidade é o quê? É você enxergar, é você ter humildade, né? Você enxergar o próximo maior do que você, certo? Que você nunca procure ser maior do que ninguém. Não tem segredo, não tem segredo. A humildade é a chave de tudo. Humildade, você chega lá. Pois olha, tive a satisfação de conversar nesse cara a cara de Natal com meu pai, Assis Oliveira, deixar isso gravado para os netos, para o futuro. Para mim é muito gratificante e é muito emocionante até. Então quero desejar a vocês todos aí um ótimo dia de Natal, uma ótima ceia, uma ótima reunião para todos. E voltamos semana que vem com a segunda parte do programa com o Luiz Almir.